Vocês a respeito do Thiago, ele que assim, marcou o seu primeiro gol na vitória do Ludogorets lá da Bulgária, vitória por 5-0 contra o CSKA Sofia, acho que é isso, enfim. Ele que tem 20 anos de idade e eu já tinha falado aqui pra vocês, se eu não me engano, na quinta-feira, né, que o jogador ainda não havia feito a sua estreia pelo time principal do Ludogorets e assim, temos algumas atualizações interessantes, que até complementando aquela notícia que eu trouxe em primeira mão aqui para vocês na semana passada. Ele que marcou esse gol após entrar no segundo tempo, fez esse gol aos 17 minutos da segunda etapa, aproveitou uma jogada de escanteio e cabeceou para balançar as redes. E lembrando, o Ludogorets já ganhou há 2 semanas atrás esse título, né? Está só disputando ali para preencher tabela. Conquistou o seu 11º título de forma consecutiva e antecipada, enfim, uma campanha bem interessante. E antes de chegar ao time principal do Ludogorets, ele estava fazendo uma preparação na equipe B, e por lá ele teve números interessantes, de acordo com o Super Sports, 2 jogos e fez 3 gols, então já era bem óbvio que ele iria subir, né, para o time principal, até porque ele foi contratado para jogar nessa função. Ele que foi vendido por $700 mil lá no dia 26 de fevereiro, 3,6 milhões de reais, e o Cruzeiro manteve 15% de uma eventual negociação do jogador e ainda pode faturar um bônus de R$1.900.000 caso a equipe se classifique para a Champions League. E eu dei uma pesquisada, por ser o campeão, eles vão para a fase, como se fosse a pré-fase de grupos da Champions League. Então, se eles avançarem 2 fases, possivelmente contra alguns adversários que podem ser até mais fortes, né, na segunda fase, para chegar à fase de grupos da Champions, o Cruzeiro fatura mais R$1.900.000, seria uma baita notícia, né, um acréscimo aí de praticamente 50% do que ele foi vendido, já que saiu por apenas R$3.600.000, lembrando que o Cruzeiro ainda tem 15% de um valor de uma eventual negociação, né, um percentual mantido, que quem sabe, né, se ele for negociado aí por uns R$50 milhões, o Cruzeiro vai ganhar uma boa grana também. Vamos torcer para ele fazer muitos gols lá no futebol da Bulgária. Essa notícia que foi divulgada e, no caso, pelo Bola VIP, né, que foi atrás dessa notícia e trouxe essa reportagem bem interessante, que é no caso do meio atacante Facundo Farias, de 19 anos de idade, que assim, o grupo de empresários ofereceu o meia ao Cruzeiro, que assim, a Raposa vai se esforçar, né, no mercado e deve ir em julho contratar algum jogador. Isso já está bem claro, até mesmo pelas pronúncias do Ronaldo nessas últimas semanas. Enfim, falando um pouco mais a respeito do jogador, e igual eu falei para vocês, o Bola VIP Brasil que trouxe essa notícia e apurou que um grupo de empresários ofereceu o Facundo Farias, a Raposa, que o meio atacante de 19 anos de idade é considerado como uma das maiores promessas, joga pelo Colón da Argentina, não joga em um grande clube, por exemplo, Boca Juniors, River Plate, Independente, Estudiantes, enfim, joga aí pelo Colón da Argentina, de 19 anos de idade, e é considerado uma das grandes promessas do Brasil e do futebol argentino, tanto que aqui no futebol brasileiro ele já foi oferecido apenas para o Palmeiras e para o Flamengo, e agora para o Cruzeiro, muito por conta dessa compra do Ronaldo, né, que vê assim como o Cruzeiro um dos potenciais alvos do jogador. Enfim, o seu contrato com a equipe argentina vai até dezembro de 2025, então não tem como de tirar ele em fim de contrato ou algo nesse sentido. O Colón se protegia muito bem em relação a isso e no caso, eu acho muito difícil ele ficar mais do que 6 meses na equipe do Colón. Deve sair no máximo nessa janela de meio do ano agora de julho, já que vários times do futebol sul-americano, futebol brasileiro, futebol europeu estão de olho no jogador. O Facundo Farias se encaixaria perfeitamente nesse modelo do Cruzeiro e de qualquer outro clube empresa, né? Eu diria até de qualquer time, porque é um jogador que você vai comprar, não vai ser barato, agora eu vou falar o valor dele aqui para vocês, mas, por exemplo, pensando em um cenário a curto prazo, ele poderia se valorizar, né? E assim, render uma grana bem interessante para o Cruzeiro, sem sombra de dúvidas. Segundo o site Transfer Market, o jogador é avaliado em 13 milhões de euros, 68,7 milhões de reais. Enfim, o Transfer Market não dá para ter uma ideia muito boa, tá? Eu acho que esse valor aqui está muito exagerado. Eu diria que no máximo o valor de mercado dele hoje seria de 30, 35 milhões de reais, chutando muito alto. Mas eu vejo que, quem sabe, se o Colón não aceitasse uma proposta próxima dos 20 milhões de reais, eu acho que seria o máximo que o Cruzeiro pagaria, até porque pagou isso recentemente de transfer ban, né? Enfim, então teria que ver qual que seria a disposição do Ronaldo de tirar o dinheiro do caixa, né, e fazer uma contratação. Mas enfim, é um jogador que tem um valor de mercado bem interessante. Até agora não chegou propostas de outros clubes do futebol europeu, do futebol brasileiro, para nós termos um embasamento, né, de quanto que seria o valor de mercado dele, mas não seria barato. Enfim, o Transfer Market deu avaliando ele em 13 milhões de euros, quase 70 milhões de reais. Eu acho um valor muito alto, tá? Eu acho um valor totalmente fora da realidade, ainda mais se for considerar que ele joga no futebol argentino, então, querendo ou não, sairia um pouco mais barato. Enfim,
Igual eu falei pra vocês, no máximo seria 20 milhões de reais, o Cruzeiro pagaria ali, ao menos do meu ponto de vista. Nem sei se mais do que isso o Ronaldo, agora na Série B, teria disposição a investir um caminhão de dinheiro em uma contratação, por exemplo. E realmente os números dele me surpreendeu, bons números, até porque tem apenas 19 anos de idade, atua como meia ofensivo. Nessa atual temporada de 2022, ele fez 17 jogos, 3 gols marcados, não temos números de assistência dele nesse ano. E ano passado, que foi a sua segunda temporada como profissional, jogou a temporada inteira como titular, 44 partidas, 8 gols marcados e 7 assistências. Isso para o meio campista eu acho muito bom, até por conta dele ter apenas 19 anos de idade. Mais uma pergunta aqui nesse vídeo é do Carlos Eduardo, enfim, ele que perguntou, muito obrigado aí Carlos, não deixou de onde é, mas valeu demais aí pela pergunta, um salve para você. Ele que perguntou o seguinte: o Cruzeiro podia contratar o Benítez e o Zarate, ambos estão sem clube, fecha aspas. Enfim, no caso o Benítez, que ele ainda tem contrato com o Grêmio, mas o Grêmio não faria muito esforço para não contar com o jogador, porque é um atleta que não tem atuado com muita frequência. Claro que ele está emprestado pelo Independiente da Argentina, um clube que, assim, se o Cruzeiro quisesse contar com ele, teria que pagar uma compensação financeira, acho que pelo menos ali uns 3, 4 milhões de reais na temporada. E pelo Grêmio eu até esperava que ele teria um destaque, ainda mais agora jogando a Série B, mas até aqui números bem baixos, 8 partidas e 1 assistência. Ele que se destacou bastante, destacou um pouco, né, pelo Vasco em 2020, quando estava na Série A, emprestado pelo Independiente da Argentina, fez 33 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências. Atuou como meio ofensivo, poderia ser aquele camisa 10, igual o Pedro Lourenço estava falando. Eu aceitaria tranquilamente aqui no Cruzeiro. Eu acho que é um jogador apenas 27 anos de idade, poderia ser sem dúvidas uma baita contratação, tá? Ele que pelo São Paulo ano passado teve momentos de altos e baixas, pelo São Paulo em 2021, com 6 assistências, 4 gols em 42 partidas, jogador que jogou muito tempo no Independiente da Argentina, onde ele foi revelado. Acho que poderia ser uma boa opção sim para o Cruzeiro. Não seria fácil, até porque ele ainda tem contrato de empréstimo com o Grêmio até o final da temporada, e se o Cruzeiro quisesse, teria que meio que pegar esse empréstimo do Grêmio, pagar uma compensação financeira e ainda assumir os salários do jogador, que não deve ser menos do que 300 mil por mês, tá? Então seria uma contratação bem cara, teria que ser avaliado se compensaria, né, para ser realmente um camisa 10 da Raposa. Enfim, e o outro que ele comentou aqui foi a respeito do Mauro Zarate, ele que eu já falei aqui para vocês na última semana, tem um atacante de 35 anos de idade, que jogou no América na última temporada, e eu acho um bom jogador, mas por conta da idade, não sei se seria uma boa opção para o Cruzeiro. Ele que ano passado no América na reta final da Série A, até que foi bem, jogou algumas partidas bem, não tem números bons. 16 jogos, mas apenas 2 assistências e 1 gol marcado. Acabou o contrato com a América, não renovou, foi jogar no Juventude, no estadual, fez 3 partidas, 1 gol marcado, mas por problemas pessoais ele resolveu ir para a Argentina, mas até agora não acertou nenhum time, né, para a temporada de 2022. Ele que enfrentou o Cruzeiro na Libertadores de 2018, 2019, quando aquele lance lá do Dedé expulso na Bombonera e tudo mais, foi a melhor temporada dele recente, 44 partidas, com 14 gols marcados e 9 assistências. Jogador que eu lembro muito bem, né, no FIFA, no PES, que ele jogava pela Fiorentina, pelo West Ham, pelo Watford, jogou também muito bem pelo Fluminense lá na temporada de 2000, e ficou meio temporada lá de 2013, né, pelo Fluminense, antes de ir, no caso, para o futebol europeu, para o QPR. Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que você acha a respeito do atacante veterano, né, de 35 anos de idade. E a última pergunta desse vídeo, do Matheus Lucas Miranda. Muito obrigado aí, Matheus. Um abraço para você, um salve. Ele que perguntou o seguinte: o Moisés, ex-Palmeiras, seria uma boa pro Cruzeiro? Enfim, eu também já trouxe um vídeo aqui falando a respeito do Moisés, tá? Se não me engano, deve ter uns 2 meses, mais ou menos. Jogador que ainda não renovou seu contrato com a equipe lá da China, meia que já tem 34 anos de idade, joga lá no Shandong, no caso, agora mudou o nome, né? Shandong Taishan, acho que é isso. Enfim, ele que deve renovar o vínculo por lá, até foi especulado a sua ida para alguns times aqui no futebol brasileiro, mas praticamente descartado. Eu tenho minhas dúvidas se seria uma boa, porque é um jogador que já tem 34 anos de idade, os números dele lá na última temporada foram bem ruins em 2021, com apenas 1 gol, 3 assistências em 11 jogos. Ele que em 2020 pelo campeonato chinês, 25 partidas, 5 gols, 4 assistências. Lá tem uma média de jogos por temporada no máximo, 30 jogos por ano. Então realmente é uma média bem abaixo, né, do que aqui no futebol brasileiro. Como por exemplo, alguns jogadores do Cruzeiro já chegando a 23 jogos no ano, né? Então bem diferente. É ele que já teve boas passagens pelo Palmeiras,
pela Portuguesa, pelo América Mineiro, enfim, jogou também 3 temporadas no futebol da Ucrânia, no caso da Croácia. Eu acho um bom jogador, mas assim, para voltar pro Cruzeiro agora em pleno 2022, não sei se compensaria, porque ele também é muito bem pago lá no futebol chinês, tem vencimentos altíssimos, bem maiores do que ele ganhava no Palmeiras, onde ficou de 2016 até o início de 2019, somando ali as temporadas pelo Palmeiras, teve médias interessantes, em média fazia 35 partidas, 3 gols, 6 assistências, ficou uma época ali como titular, outra como reserva, antes de deixar o Palmeiras, né, para o Shandong Luneng, lá no meio da temporada de 2019. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um vídeo aqui mais descontraído, né? Respondendo aqui umas perguntas para vocês, que eu sei que vocês gostam bastante. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sobre analisar algum jogador do elenco do Cruzeiro, enfim, o que é uma preferência minha, opções de contratações, onde está tal jogador, deixa aqui nos comentários. E também sua cidade, seu nome, porque se eu for escolher a sua pergunta, eu vou mandar um salve para você, né? No próximo vídeo, na próxima semana, no domingo, tá bom? Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal. Aqui na tela final eu vou deixar aqui esse vídeo